Então, hoje começa uma outra forma normal relacionada à gramática, que é a forma normal de Greiber, né? Essa forma normal também é um jeito de representar as gramáticas para ficar mais fácil para trabalhar, né? Igual ao anterior, que era o FNC, né, forma normal de Chomsky. Essa forma normal é para representar uma gramática, para ficar mais fácil para trabalhar, só que pensando no computador de novo, né? Para fazer o processamento de uma gramática, de uma linguagem formal de forma mais fácil. Por isso que às vezes a gente vai pegar uma gramática aqui com 4 regras, vai colocar na forma normal e vai gerar 10 regras, por exemplo. Só que para o computador é mais fácil trabalhar desse jeito. E a forma normal de Greiber, ela tem um formato, que é esse daqui, ó, né? Que é uma letra, no caso A, né? O A pertence, o A é uma variável, então é uma letra maiúscula, que gera um Azinho, esse Azinho é uma letra minúscula só, um terminal, e o alfa, né? Esse alfa aí tá aqui, pertence a V asterisco, né? Ou seja, V as variáveis, são as letras maiúsculas, o alfa só pode ter letra maiúscula. Então eu só posso ter algo desse jeito aqui. Uma letra, né, gera uma minúscula sozinho, isso pode ser, ou uma letra gera uma minúscula e várias maiúsculas. Aí pode ter azinho, azão, né, sempre começando com minúscula e depois maiúscula. Começando com minúscula, depois maiúscula. Aí pode ter desde zero, que seria esse daqui, até uma letra maiúscula, duas, três e aí por diante, desde que seja só maiúscula. Por que isso daí? Porque a hora que a gente pega, por exemplo, para fazer uma árvore de derivação, teria algo assim. Começando do S, ele gera uma minúscula e uma maiúscula, vamos dizer. Depois ele gera uma minúscula e duas. Você vai ter as duas para cá. B. O azão aqui, uma minúscula ou uma minúscula e maiúsculas. Vamos supor que fosse isso daqui. Mesma coisa aqui, uma minúscula e só maiúscula depois. Então é como se eu ficasse com uma árvore aqui, que ela está crescendo para a direita. A árvore vai ficar mais ou menos nesse formato aqui. Isso lá, para quem já está fazendo ou já fez aí compilador, acaba ficando vantajoso, porque na hora do léxico, por exemplo, tem que ler de símbolo em símbolo, né? Então aí acaba ajudando, às vezes, para você fazer o processamento de uma palavra. Então, sempre começa com minúscula e vai ter maiúscula depois. Pode ou não ter maiúscula. E para colocar nessa forma normal, aí eu tenho 6 etapas, né? Primeiro, a gramática tem que estar simplificada, né? Então é em relação a vazia, unitária, inútil. Aí mais 5 diferentes aqui. A primeira é coisa que a gente já viu, que é simplificar a gramática. As outras que vai ter alguma coisinha de diferente aí. Mas vou mostrando aqui, né? Coloquei só aqui um resuminho, né, bem simplificado do que eu tenho que fazer em cada uma. Depois eu vou mostrar o outro aqui, que é para cada etapa, né? Mas primeiro vamos para esse aqui. Nesses primeiros exemplos aqui, eu coloquei etapa 1 simplificar igual ok, né? Porque quer dizer que essas gramáticas que eu estou colocando aqui já estão simplificadas. Estão na etapa 1, mesmo na vazia, unitária e inútil, eu não preciso fazer nada. Aí eu já vou para a etapa 2. Né? Etapa 2, renomear aqui, ó, renomear variáveis para A1, A2, A3 e aí por diante. Então, você tem aqui de variáveis, você tem duas, S e A. Você tem que simplificar essas variáveis para usar uma nomenclatura aí de A1, A2, A3 e aí por diante. Por que isso daí? Porque pelo algoritmo de colocar de uma forma normal, é mais fácil trabalhar com esses números A1, A2, A3 e aí por diante.
Então, é como se o S, esse S aqui, vai virar A1. Então, eu vou ter duas regras de A1, só colocando as duas aqui, são essas duas, e duas regras de A2. Aí, onde aparecer essas letras S e A desse lado direito, eu também vou mudar. Então, na primeira aqui, ó, é azão, Bzinho. Como é azão, Bzinho, eu vou trocar o azão. Como eu troquei o azão para A2, vai ficar A2, Bzinho. Na segunda aqui só tinha azinho, vai manter só o azinho. Aqui era SS, o S eu troquei para A1. Então vai ficar A1, Azinho. E a quarta regra, Bzinho. Então não muda. Né? Então eu só troco as variáveis, que são as letras maiúsculas, substituir. Nesse caso aqui, S virou A1, azão virou A2. Então, onde aparecer esses dois elementos aqui, eu vou substituir direto. Né? Então, essa é só fazer essa substituição aí, bem tranquilo isso daí. As outras etapas, que daí às vezes tem umas coisinhas bem diferentes aqui. Né? Então, a terceira etapa, coloco aqui ó, como se fosse o nome da etapa, né? O nome da etapa é renomear, depois o nome dessa é simplificar e aí por diante. O nome dessa etapa seria o AR gera AS e o R tem que ser menor igual que o S. O que ele está falando aí? Vou até pegar aqui para rabiscar. Agora eu tenho regras desse tipo aqui, ó. A2 gera A1. Ou vou colocar uma do A1 aqui. A1 gera. Opa, Azinho. A1, A2, e uma outra aqui. Com A3 aqui. A3 gera A2, Azinho. Com outro aqui. Algo desse jeito aqui, né? Então, como se eu tivesse uma gramática nesse formato aqui. O que ele está falando? Fala que a regra é nesse formato aqui, ó. A R gera a S. Ele está falando desses primeiros números aqui, ó. O primeiro número do lado esquerdo e da primeira posição. Se essa primeira posição é minúsculo, já está ok. Por que já está ok? Porque o formato do FNG tem que ser minúsculo. Então eu teria que olhar nessa terceira etapa para as regras que começa com maiúsculo, né? Porque eu tenho que pegar esse primeiro elemento aqui. Ó, né? Então eu vou olhar, nessa daqui eu olharia o 2, só que começa com minúsculo. Já está ok esse daqui também. Na regra do A3, aí eu teria que olhar, ó, é 3 e 2. Como ele fala aqui, a R gera S, esse é o R, esse é o S. E ele fala que o R tem que ser menor ou igual que o S. Então, nesse caso, o R é maior, né? Não pode. É essa daqui que é a regra. Vou colocar aqui um not, ok. Que essa regra é a regra que dá problema nessa terceira etapa. Então, quando você tem aqui um número, né, qualquer número, ele tem que ser menor do que o próximo. Então, nesse caso aqui, ele é maior. Né? Então, é 3 e 2 aqui. Isso não pode, aí essa regra que é a regra que vai dar problema. Então, analisando aqui, ó, eu tenho o número desse lado, A1. O primeiro elemento aqui é A2. Então, tá certo, porque o R, no caso, é o 1, o S é o 2. Aqui, A1 com Azinho, não dá problema, né? Porque letra é minúscula. Essa regra aqui que vai dar problema. Ó.
A2 e o primeiro número é A1. Né? Isso daí não pode. Então, vamos marcar aqui, ó, essa regra. Em vermelho é a regra que deu problema. As outras regras aí, no caso, você não vai mexer. Então, vou marcar aqui essas regras que não deu problema, eu só vou repetir. Né? As duas primeiras, e aí eu tenho que mexer nessa regra aqui. Certo? Para mexer nessa regra aí, eu vou precisar... É como se eu pegasse todos os elementos de A1 e colocasse no lugar dele. Né? Então eu vou apagar esse elemento aí A1, só que eu vou pegar as regras de A1, que são duas, e colocar esse elemento aqui no lugar do A1, o segundo elemento no lugar desse A1 aqui de novo. Vou rabiscar aqui, vamos colocar de novo, rabiscar o mesmo problema aqui, ó, A2 gera A1, e Azinho. Tem duas regras de A1, a primeira é Azinho, a outra é A2. Então aqui, só fazendo aqui para poder rabiscar, acho que vai ficar mais fácil. Então a regra que deu problema aqui é essa daqui, ó, 2 e 1. O que eu vou fazer? Para resolver essa regra aí, eu vou pegar os elementos de A1 e colocar no lugar do que está circulado. Então, o primeiro elemento de A1, marca aqui, ó, esse em amarelo, no lugar desse que está circulado. Isso para resolver a regra do A2. Nessa regra do A2, eu vou ficar com A2 gera o elemento que está circulado em amarelo entrou no lugar do que está circulado em vermelho. Então ficou A2, o Bzinho, tudo isso no amarelo no lugar do vermelho, mas eu tenho que ter esse finalzinho ali em verde aqui, ó. Esse final eu vou manter. Então esse final é A1A. Então eu fiz isso para a primeira regra do A1, né? Por que do A1? Porque é a regra que está circulada em vermelho aqui, ó, a variável que está circulada em vermelho, ela não pode estar ali. Então eu vou pegar todas as outras regras do A1, peguei a primeira que foi amarelo, coloquei no lugar dela, mantive o finalzinho em verde. Vou pegar a segunda regra de A1, Azinho, vou substituir ele no lugar do vermelho. Então, colocando ele no lugar do vermelho, eu vou ter só um Azinho. Né? De novo, para essa regra que deu problema no A2, eu vou criar duas novas. Por que duas? Porque tem duas regras de A1, que é o elemento que está em vermelho. Então, o Azinho em rosa, no lugar do vermelho aqui do A1, é esse Azinho aqui. Mas o final, que é o verde, eu vou manter, que é A1 Azinho. Então, para uma regra aqui que deu problema, ó, eu gero duas novas, né? Sempre substituindo esse primeiro elemento aqui por todas as regras dele. Então, tinha amarelo e tinha a rosa. Vou substituir esses elementos no lugar e manter o resto, que era o verdinho aí, ó. Então, aqui, ó, fica a mesma coisa, né? O mesmo exemplo. Então, para a regra em vermelho que deu problema, eu vou criar duas novas. A primeira é colocar A2 Bzinho no lugar desse A1 que tá selecionado aí. Então, A2 Bzinho no lugar do primeiro A1 mais A1 Azinho. Então, tudo isso daqui é a regra. Depois, para a segunda parte, é esse elemento A1 que é dessa regra
aqui, no lugar desse primeiro A1 onde está o mouse, mais A1 Azinho. Aqui, mesma coisa que está aqui. Outra regra do A2, resolvido. Isso para a regra em vermelho, né? Vou usar aqui, ó. Então, a regra que deu problema é o vermelho, né? Gera como resultado as duas regras em amarelo. E essa última aqui, ó, ainda preciso só repetir. Ó. E só o Bzinho. Então, vou usar nesse Excel aqui, ó. Se deu problema, tá em vermelho, tirou essas duas em amarelo aqui, ó. Então, terceira etapa, né? Tava desse lado aqui, passou, vem para a terceira etapa. Então, a terceira etapa não pode ter esse número menor, né? 2 e 1 aqui, ó. Não pode ser menor do lado de cá. Depois, quarta etapa, aí é chamado de recursão, né? A RR. Aí, aqui, ele tinha que ser menor ou igual. Nessa quarta etapa, ele não pode ser igual o número, né? Mesma ideia, eu vou analisar o número da regra aqui, 1, 2, 3 e aí por diante, e a primeira posição aqui, ó, né? Sempre só a primeira posição. Se for um elemento lá para frente, não tem problema, né? É a primeira posição que eu vou analisar. 1 e 2, não tem problema. 1 e Azinho, não tem problema. 2 e 2, ó, aqui vai dar problema, por causa desse elemento 2 aqui, ó. Esse daqui, 2 e Azinho, não dá problema, né? Lembra que é a primeira posição. Se eu não analisasse a primeira posição, ó, você tem 2 e você tem o A1 aqui, mas o A1 está no meio, então não dá problema na outra etapa, né? Na terceira aí que a gente já fez. Mas na quarta etapa, que não pode ter número igual, né, no primeiro elemento, aí essa regra aqui vai dar problema, ó. 2 e 2 aqui também. Então, em vermelho, a regra que dá problema. Aí, vou resolver ela para cá. As duas primeiras regras aqui, ó, como não deu problema, só vou copiar. Só coloquei ali. Para essa regra em que deu problema aí eu tenho que fazer isso daí em duas etapas, né? Essa recursão aí. Primeiro eu vou analisar o que é o resto da minha regra. Vou rabiscar para cá de novo. Então, ó, vou usar a regra ali. A2 gera A2, Bzinho. Bzinho. A1, Azinho. A1 e Azinho. Então, essa é a regra que deu problema por causa desse elemento aqui, ó. 2 e 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, essa de recursão, eu tenho que fazer em duas partes aqui, para resolver ela. A primeira parte, eu posso analisar o resto aqui, ó. Então, esse é o meu resto, né? Porque eu tirei o elemento que deu problema. Para esse resto, eu vou criar uma variável a mais, né? Normalmente, essa variável a mais, ela é chamada de Bzão, Czão, ela não entra com a nomenclatura do A1, A2, A3 aí. Então, para essa regra, eu uso uma nomenclatura diferente. Então, vou colocar aqui Bzão, e eu vou fazer uma regra, Bzão gera tudo o resto, né? Então, Bzão gera tudo o resto, A2, Bzinho, A1, Azinho. Aqui. E sempre esse tudo o resto aí, eu crio duas regras, na verdade, né? Cria duas. Uma é a nova variável, no caso Bzão, gera tudo o resto. E a segunda é um mais Bzão, vamos dizer assim, que é tudo o resto com um Bzão na frente, né? Então é como se eu colocasse um Bzão aqui.
Então vai ficar a mesma coisa, A2, Bzinho, A1, Azinho, mais um Bzão na frente. Né? Então sempre eu vou analisar aqui, que é o resto, que é isso daqui, ó. A2, Bzinho, A1, Azinho. Tá aqui onde está o mouse. Crio uma regra para isso daí e uma regra com mais um Bzão na frente. Tá aqui, ó, essa segunda etapa aqui. Então, a partir da vermelha que deu problema, gerei essas duas aqui. Além disso, eu vou usar esse Bzão ainda. Então, voltando para cá, o que eu vou fazer ainda? Eu vou pegar as outras regras de A2, eu tenho mais uma aqui no caso, né? Mais duas, A2, Azinho, A1, Azinho, A1, mais um Azinho, e eu tenho mais uma que é só um B. Aqui as três regras do A2 que tinha no original aqui, ó. Além de criar esse Bzão, eu vou fazer a mesma coisa da etapa anterior. Vou pegar esse elemento, colocar no lugar do A2, e o outro elemento aqui da outra regra também vou colocar no lugar do A2. Isso eu vou manter a nova letra que eu usei, que é o meu Bzão. Né? Então é como se a regra que deu problema é essa. Né? Deu problema no A2. Quais são as outras regras de A2? Tem duas. Que são essas duas aqui. Pega a primeira regra, que é isso daqui, e coloca no lugar desse A2. Só que o final, que é isso daqui, eu criei uma nova letra, que é o Bzão. Então eu vou usar o Bzão nesse final aqui, ó. Então é como se eu pegasse esse elemento no lugar do A2, então vai ficar A1, Azinho, que é esse daqui, coloquei no lugar desse A2, só que eu tenho que manter esse final. Só que esse final eu criei uma letra para ele, que é o Bzão. Então eu adiciono o Bzão aqui. Mesma coisa aqui, ó. E a regra que deu problema é essa em vermelho, mas como deu problema com o A2, eu pego as outras regras de A2. A primeira já foi, a segunda. Bzinho no lugar desse A2, né? Só que eu tenho que manter o final, e o final eu mudei de letra, né? É o Bzão. Então vai ficar Bzinho no lugar desse A2, aqui, mais esse final que eu chamei de Bzão. Então Bzinho, Bzão. Tudo isso para as regras em A2. Então, na quarta etapa, que é a recursão aqui, ó, uma regra só deu problema e eu gerei 4 a mais. Né? Mas foi 4 a mais porque eu tinha 3 regras de A2. Né? Então, 2 para o resto, que eu falei ali que é o Bzão. Então, 2 regras aqui, considerando o resto. Mais 2, porque eu tinha outras 2 regras do A2, que é o elemento que deu problema. Então, às vezes, nessa etapa aqui, você vai ter mais coisas geradas aqui. Né? Não é sempre 4 regras. Mesma coisa aqui. Essa deu problema, eu gerei 2. Mas por que foi 2? Porque deu problema com o A1, e o A1 tem 2 regras. Se o A1 tivesse 10 regras, isso daqui, essa regra ia gerar 10. Então, depende da quantidade aí da variável que deu problema. Então, deu problema em vermelho, gerou 4 em amarelo aqui. Quinta etapa, usa o nome aqui, ó, terminais como primeiro elemento. Ou seja, se o formato da regra é esse daqui, tem que ter um terminal, uma letra minúscula, tem que começar com letra minúscula, todas as regras que não comecem com letra minúscula, eu preciso mudar isso daí, certo? Então, para essas regras, eu tenho que atualizar. Faltou aqui, ó, repetir essas outras 2 regras, né? Essa regra gerou as 4, só que essas outras 2 aqui do A2, ó, eu preciso repetir aqui também. Né? Então, só vou copiar isso aqui mais para baixo, para não
não ficar fora de ordem, repetindo essas duas regras aqui. Esse tem que ser. Então, o A2, essa regra deu problema. Cria nova variável com o resto. Nova variável é o Bzão, Bzão com o resto, tá tudo isso daqui. Bzão com o resto mais Bzão, tá aqui. Aí, pega esse A1, essa regra aqui, joga no começo com um novo final. A segunda regra, no começo com um novo final. As outras duas aqui, ó, que não deu problema, só repetir. Aí, agora sim, quinta etapa. Na quinta etapa tem que começar com letra minúscula. Então, todas as regras que não começam com letra minúscula, deu problema. Então, no caso, essa daqui deu problema, não começa com minúscula. E as duas últimas aqui embaixo. Essas regras também deu problema aí. Porque tem que começar com letra minúscula, que é o formato que já está. Aí, mesma coisa, eu vou fazer a substituição disso daí e vou gerar novas regras. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o começo aqui, ó, do lado de cá. No lugar desse A2, eu vou substituir pelas regras do A2, que são essas quatro aqui. Ó. Então, para essa regra que deu problema, vai ter 4 regras a mais. Então, A1 gera. No lugar dessa daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir esse cara pelo A2, pelas regras de A2, que são essa. Só que eu tenho que manter esse finalzinho aqui, ó, né, que é o A2Bzinho. Então, o que dá para você pensar? É como se eu tivesse que repetir essas regras no A1, só que adicionando o final. Então, repetir as regras de A1, de A2 aqui no caso, que são essas 4, adicionando esse finalzinho aqui, ó, A2B. Então, repetindo, ó, essa daqui, A1, Azinho, Bzão, mais o novo final, A2Bzinho. A segunda, Bzinho, Bzão, mais o novo final, A2Bzinho. A terceira, A1, Azinho, mais o novo final, A2Bzinho. Bzinho, mais o novo final, A2Bzinho. Então, como a regra que deu problema foi essa daqui, ela tinha o final A2Bzinho. Eu repeti essas 4, adicionando A2Bzinho no final. Então, 4 regras para resolver essa primeira aqui. Então, aqui, para essa em vermelho, mas deu 4 resultados aqui. Essas outras aqui, ó, essas 5 regras aqui, não teve problema. Então, só vou repetir. Só tirar o amarelo aqui. Então, essas regras não teve problema. Só repito. Aí, ainda preciso mexer nessas outras duas regras aqui, ó. E cada linha dessa daqui vai me gerar 4 regras a mais. Adicionando linhas aqui, ó. Então, se essa daqui vai gerar 4, aqui entra 4 mais 3 linhas. Então, ó, agora eu vou mexer nessa daqui. Essa regra deu problema, tenho que atualizar ela. O que eu vou fazer? Mesma coisa, ó. O que deu problema nessa regra foi esse A2 aqui, ó, que não pode ter essa letra maiúscula. O que eu faço? Pego as outras regras de A2, todas as regras de A2, que são essas 4, e adiciono o final que está aqui, ó. Então eu tenho que adicionar BA1 Azinho. Nessas 4 regras, tudo isso para o Bzão. Então eu vou ter 4 regras do Bzão, 4 porque eu tenho 4 do A2, que é esse elemento que deu problema. Então essas 4 aqui. Todas eu vou adicionar esse final aqui, ó. Então a primeira, que é essa daqui, ó, A1, Azinho, Bzão, adicionando esse final, que é Bzinho, A1, Azinho.
A segunda, que é Bzinho, Bzão, adiciono o final, que é B A1, Azinho. Depois, A1, Azinho, A1, Azinho, adicionando o final, B A1, Azinho. E Bzinho, adicionando o final, B A1, Azinho. Então, 4 regras no lugar dessa daqui. Mais essas 4 aqui, ó. Para o primeiro Bzão. E para o segundo Bzão vai ser a mesma coisa, né? Só que agora o final é diferente. Então vai ter umas coisinhas, vai ter uma letra ali a mais, né? Então, aqui, essas 4 aqui deu problema, ó, né? Essas 4 são as regras do A2. A primeira regra do A2, no lugar desse elemento, mantendo o final. Então, a primeira regra do A2, A1, aqui, Azinho, Bzão, mais o novo final, que é dessa última regra aqui, ó. B, A1, Azinho, Bzão. E segunda regra, que é o Bzinho, Bzão. No lugar desse A2 aqui onde está o mouse, mantendo o final, que é B, A1, Azinho, Bzão. Terceira, essa daqui onde está o mouse, A1, Azinho, no lugar desse A2, mantendo o final que é B, A1, Azinho, Bzão. E a última, Bzinho, no lugar do A2, mantendo o final que é B, A1, Azinho, Bzão. Então, mais 4 regras do Bzão. Aqui também amarelo. Tudo isso daqui é o resultado, né? Então, tinha 3 regras que deu problema. Para cada regra que deu problema, gerou 4 a mais. Por que 4 a mais? Porque eu tenho 4 regras do A2 e o elemento que deu problema aqui foi o A2. Ainda preciso adicionar mais coisas aqui. Estou precisando mais duas linhas aqui, ó. Opa. Vamos lá, tem que copiar. Assim. Lá. Só atualizar o formato aqui, depois eu arrumo. Aqui eu vou precisar de mais 2 linhas ali. Esqueci de contar isso aí. Aqui. Então, ó, na quinta etapa, que é isso daí, eu precisava garantir que todas as regras começam com letra maiúscula. Né? Começa com letra minúscula, quer dizer. Na sexta etapa, agora eu tenho que garantir que todas as regras, depois dessa primeira minúscula, só pode ter maiúscula. Então, aí é o contrário da anterior. Né? Tem que garantir que todas essas regras, depois dessa primeira minúscula, só tem maiúscula. Então, ó, todas as regras resultantes aqui até agora, nesse caso, ó, todas começam com letra minúscula, né? Porque eu já passei por essa quinta etapa que fez garantir isso daí. Só que o formato, ele fala que depois dessa primeira minúscula só pode ter maiúscula. Então eu vou ver onde aparece letra minúscula. Ó, se tem letra minúscula aqui, eu vou fazer assim, ó, marcar só os elementos aqui que dá problema. Aqui. Então esses 2 elementos aí dá problema, ó. Nessas outra aqui, esse daqui dá problema. Aqui, e aqui, mais um Bzinho. Todos esses que eu estou marcando em negrito e vermelho é que dá problema. Por que o primeiro elemento não dá problema? O primeiro minúsculo, porque o formato fala que tem que a primeira letra ser minúsculo. Só que as outras só pode ser maiúsculo, ou seja, eu estou marcando as que não estão em maiúsculo.
E vai. Opa, fazendo. Então, todas essas minúsculas depois do primeiro. Acho que eu não esqueci de nenhum. Acho que agora foi tudo. Então, todas essas regras aqui, ó. 1 e 2, aqui foi. Certo, certo, certo. Pezinho, foi. Acho que não esqueci. Então, todo lugar marcado aí onde dá problema nessas regras, né? Essas letras marcadas aí, eu marquei A e B, né? Por quê? Porque o alfabeto aqui tem A e B. Então, como eu marquei A e B, eu vou criar uma regra a mais para eles, né? Que é usar um X e o Y, parecido com o que tinha lá na forma normal de Chomsky. Então, o X vai ser o Azinho, o Y vai ser o Bzinho. Onde aparecer essas duas letras, né, foi as que eu marquei aqui em vermelho, onde aparecer essas letras em vermelho, eu vou trocar por X e Y. Então, aqui, A1, Azinho vira X, B, A2, então A2 mantém, e o Bzinho lá do final que vira Y. Opa, vira o Y. Depois, a de baixo ali, ó, B, Bzão, A2, mais um Bzinho que vira Y. Aqui, A1, Azinho vira o X, A2, A2, Bzinho vira o Y. BA2, Bzinho, BA2, Bzinho vira Y. Só o Azinho, que A1, Azinho vira X, Bzão mantém. Bzinho, Bzão, só repete. A1, Azinho, X. Ó, o Bzinho, repete. Aqui, A1, Azinho vira X, Bzão, Bzinho aqui vira Y, A1 e Azinho vira X. Depois, ó, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, aí tem um Bzinho de novo, vira Y, A1, Azinho, vira X. A1, Azinho, Bzinho, então X, Y. Azinho, Bzinho, A1, Azinho, X. Bzinho, 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 Y. A1, Azinho, vira X. Aqui, embaixo, A1, o Azinho vira X, Bzão, Y, X, Bzão, Y. Agora tem A1, cadê? A1, que é esse daqui onde está o mouse, depois tem X e Bzão. Aqui na de baixo, Bzinho, Bzão, Bzinho de novo, Y, A1, Azinho, Bzão, opa, o Azinho virou X, né? Aqui, o Azinho virou X, Bzão. Certo? Deixa eu só conferir esse, Bzinho, Bzão, Y1, XB, certo? Depois, A1, AB vira XY. Aí, A1, o Azinho vira X e mais um Bzão. E a última, Bzinho, Bzão, BY, A1, Azinho vira X, mais um Bzão. Então, tudo isso daí. Esses daqui são A1,
A2. Nossa, na sequência aqui que eu coloquei deu problema aqui em vermelho, coloque em amarelo, né? Então, só nessa última etapa aqui que não daria para marcar isso daí certinho, né? Por quê? Senão eu teria que marcar toda a posição aqui em amarelo, né? Todo o XY onde mudou aí em amarelo. Então fica só o XY aqui, ó. Tá? Deu problema porque aparece um A e um B nessas regras aqui, minúsculo, que são os que estão em vermelho, crio duas letras, uma para o A e uma para o B. Substitua essas letras onde está em vermelho, nessas regras aqui. Então, me gera aí como resultado isso. Né? Aí, mesma coisa, no final, a hora que você termina, você vai representar essas regras aí. Que não é essa, que é A1 ainda. Então, as variáveis agora mudou. Agora eu tenho A1, A2, o Bzão, o X e o Y. Os terminais ainda mantém o mesmo, A e B, e S igual agora a 1. Então, A1 é o meu símbolo de partida nesse exemplo aqui. Agora eu tenho uma gramática que toda vez que você faz uma árvore para ela, você vai ter ela representada seguindo aquela, caindo para a direita, né? Como se ela fosse uma derivação mais à direita aí para essa gramática. Vou mostrar de novo aqui, ó, um outro exemplo, só que aí separado de cada uma das etapas, né? Como se eu analisasse cada uma dessas etapas de forma separada, esse daqui. Né? Então, por exemplo, aqui é o resultado da segunda etapa. Vou passar pela terceira e colocar o resultado aqui. Depois, aqui é o resultado da segunda, só que de gramáticas diferentes. Aqui é o resultado da terceira. Vou passar pela quarta etapa e colocar o resultado aqui. Né? Só para ter um exemplo aí de cada etapa separada, de cada etapa individual, para analisar então. Então aqui eu tenho como se fosse o resultado da segunda etapa, porque eu vou passar pela terceira agora. Terceira etapa é aquela a R gera a S. Né? Mesma coisa aqui, ó. A R gera S e você precisa mexer nessas regras aí, ó. Então aqui não pode ter aquele númerozinho menor. Então, ó, A1 vai para Azinho, tá certo? Vai para Bzinho e só. A2, que são essas duas regras aqui, ó, vai para A2, não tem problema, né? Porque é menor ou igual, aqui onde está o mouse aqui, ó. Né? R tem que ser menor ou igual, nesse caso ele é igual, então serve. E A2Bzinho, também não tem problema. Aqui, ó, A3 gera A2. Essa regra aqui que não pode. Então, mesma coisa. Então, A3 gera A2. Não é quando, por exemplo, eu achei uma regra aí que deu problema. Não é porque eu achei uma que não pode ter outra. Nesse caso aí só tem uma mesmo. Né? Mas poderia ter outra regra aqui ainda que também dá problema nessa etapa. Então você tem que verificar isso daí para todas as regras que você tem. Nesse caso mesmo só vai ter uma. Então as outras regras aí que não deu problema, eu não vou mexer. Vou representar aqui só a regra que deu problema, então. Então, A3, alguma coisa. O que eu vou fazer? Pego as outras partes da regra A2, que são essas duas aqui, eu vou até marcar numa cor diferente isso daqui. Vou usar um azulzinho aqui, mais ou menos. Vou usar um azulzinho. E essas regras vão entrar no lugar do A3. Né? Então eu vou ter, na regra que deu problema, vou pegar as duas regras em azul, tá? E vou gerar mais duas regras de A3. Então, a primeira parte em azul dessa regra é A2, A1. A primeira parte em azul eu vou colocar no lugar desse elemento aqui, ó,
e eu tenho que manter o final. Então, o BA3 mantém. BA3. Então, essa primeira parte aqui é a parte lá em azul. Vou tentar fazer assim, acho que dá certo. E o resto é a parte em vermelho ali, ó, já marco isso daí. BA3 no lugar desse A2 aqui. Então, BA3. E o finalzinho eu mantenho que é BA3 de novo. BA3. Então, essa daqui é a parte em azul. E o final eu vou manter. Vou marcar o finalzinho aqui em vermelho. Vou indicar que é a mesma regra. E aqui também, BA3, negrito e vermelho. Bom, não sei se assim fica mais fácil para entender, né? Então, essa regra deu problema, eu vou gerar duas aqui para resolver ela. Né? Aí, como o número aqui ó, não pode do maior para o menor, é esse elemento, quem é as regras de A2? Tá, as duas aqui. Só que eu vou analisar só esses elementos agora. Analisar não, eu vou pegar eles, né? Então, a primeira aqui, ó, 2A1, entrou aqui, e o finalzinho, que é o BA3, que é esse cara aqui, ó, eu vou manter. Então, A2A1 com BA3. BA3 com o finalzinho, que é BA3 também, ó, entrou aqui. Então, resolvido essa primeira etapa aí, ó. Vou colocar aqui, vou descrever mais ou menos aqui, ó, para a regra que deu problema em vermelho, substitui o A2 por todas as regras de A2, as que estão em azul, mantendo o final em vermelho. Vou tentar trocar essa cor aqui, ó. Vamos dividir isso aqui em duas partes. Olha assim, esse daqui eu vou deixar em preto. Aqui aí eu volto para preto também. E aqui. Bom, para a regra que deu problema em vermelho, que é o A2 lá, substitui o A2 por todas as regras de A2. Por todas as regras de A2. As que estão em azul. Assim. Não dá para Para a regra que deu problema em vermelho, tá lá, substitui o A2 por todas as regras de A2. O resultado será a parte em azul mais a parte em preto da regra original. Então, é o azul mais o preto. O azul mais o preto. Então, essa é a terceira etapa, aquele R menor ou igual a S. Né? R, que é o 3, tem que ser menor ou igual o S, que é o 2. Nesse caso é maior, por isso que ela dá problema. Então, aí eu não mexi aqui nas outras, né? Teria que repetir todas essas outras regras. Mas como eu quero mostrar só a terceira etapa, é isso daí. Aí, quarta etapa é aquela de recursão. Aqui não podia número menor, agora não pode número igual, né? Então, 1 e Azinho, 1 e Bzinho, 2 e Bzinho, 2 e Czinho, tudo isso não tem problema, porque eu quero letra minúscula. 3 e 3, ó, isso daqui dá problema. Então, vou marcar aqui essa em vermelho. E o final aqui, marcar, deixa eu deixar em negrito. Então, A3, aquele A3 ali em vermelho é a regra que dá problema, né? Não posso ter algo desse jeito, assim. O que eu vou fazer? Pegar as outras regras de A3 e vou analisar. Só que ainda, antes disso, eu vou criar uma nova variável, que é o Bzão, né? Que é o resto aí, ó, né? Então, com esse resto, né, eu crio as duas variáveis. O que é o resto? BA2, né? O A3, que está em vermelho aqui, é o que deu problema. O resto
é BA2. Eu sempre crio uma nova variável com o resto, BA2, e uma outra mesma variável com o resto mais Bzão, mais essa mesma variável. Então, BA2 mais essa mesma variável que eu criei, que é o Bzão. Então, a primeira etapa aqui, cria-se uma nova variável Bzão com o resto e uma outra regra com o resto mais Bzão. Cria-se uma nova, só mudar aqui, cria-se uma nova regra, Bzão gera o resto. Vou colocar aqui, que está em preto. Cria-se uma nova regra, Bzão, que gera o resto, que é o que está em preto. E uma outra regra com Bzão, uma outra regra, Bzão gera o resto mais Bzão. Agora sim. E são essas duas aqui. Aí, além disso, eu preciso mexer nessa regra aqui. Eu vou usar, como a variável que deu problema aqui é o A3, eu vou usar essas outras regras de A3. Eu vou marcar aqui, um azul mais ou menos aqui. Então, essas regras aqui. O que eu vou fazer? Vou substituir as regras em azul no lugar que está em vermelho. Então, no lugar da regra do A3 aqui, vai ter duas regras resultantes disso daí. Então, no lugar dessa regra, A3, eu vou ter as duas partes em azul no lugar do vermelho com um novo final. Só que o novo final eu chamei de Bzão. Então, eu mudo o nome desse, em vez de usar essas três letras aqui, eu chamei isso daí do resto, é o Bzão, eu mudo para Bzão. Então, eu tenho que pegar a primeira parte em azul, B, A1, A2. Isso entrou no lugar do que está em vermelho e eu tenho que manter o final, só que o final eu chamei de Bzão. Então, entra um Bzão. E a segunda regra, a segunda parte em azul, azinho, A2, no lugar do que está em vermelho, com um novo final que eu chamei de Bzão. Então, até aqui é o que está em azul. A2 também é o que está em azul. Aqui. E o Bzão é o resto ali, que é o que está em preto. Então, ó, acho agora resolvido. É aquela regra que deu problema, gerei 4. Então, a primeira etapa é isso daqui. Depois, substitui o A3 em vermelho por todas as outras regras de A3 que estão em azul, mantendo o novo final, que é o Bzão. Então, para essa regra, primeiro crio as duas com o resto, que é isso daqui. Depois, substituo o A3 que deu problema pelas outras regras de A3, que são o que está em azul, mantendo o novo final, que é o Bzão. Isso é a quarta etapa. Aí, quinta etapa, tem que começar com letra minúscula. Né? Nessas regras aqui, ó, você tem as regras que não começam com letra minúscula, é a que dá problema. Então, aqui eu tenho um exemplo, não começa com minúscula. Aqui, mesma coisa, não começa. Aqui também. 3 regras aí, ó, que não começa com letra minúscula. Vou até mudar isso daqui, ó, vou deixar só uma, só para ficar mais fácil aqui. Então, aqui vai A2, o A3 também vou mudar para A3. Só, vou deixar só uma só,
para ficar só mais fácil para representar. Então, as regras que não começam com minúscula é a que me dá problema. É como se todas as outras etapas eu já passei, todas as outras, no caso, as 4 primeiras, agora eu estou indo para a 5ª etapa. Né? Então, a única que não começa com minúscula é essa daqui. Aí, mesma coisa. O que deu problema aí, no caso, o que deu problema é o A3 que está em vermelho. O resto ali que está em preto não deu problema. Para essa regra do A2, eu vou pegar as outras regras de A3. O A3 só tem uma regra aqui, ó. Vou até mudar ela aqui mais, uma coisinha. Então, o A3 só tem uma regra, é essa. Vou colocar ele lá no azul aqui. O que eu vou fazer? A regra em azul, no lugar da regra em vermelho, mantendo o final. Então, A2, A1, que é a regra em azul, no lugar da regra em vermelho. Mais o finalzinho, que é CB. Então, o CB vai para preto. E a outra parte aqui é o que está no azul lá. Esse daqui, sei lá. Foi resolvido já. Como só tinha uma regra de A3, ó, é só uma regra para resultante. Né? O azul no lugar do vermelho, mantendo o final. Na regra que dá problema em vermelho, substitui ela por todas as regras dela. As em azul, no caso, mantendo o final que está em preto. Então, deu problema nessa daqui. Vou colocar, vou substituir essa primeira variável por todas as regras dela. E a última é mais fácil, né? Todo lugar onde aparece minúscula, eu vou marcar. Isso daqui vai fazer a mesma coisa lá. Ó. O Bzinho, aí aqui tem um Azinho também. Aqui vai ficar tudo mesmo. A3, esse Bzinho aqui ainda. BC. Um Czinho e aqui também. Então, ó, todas essas regras aí tem letra minúscula sem ser na primeira posição. Eu vou precisar substituir essas regras aí. Então, vou gerar um resultado aqui. Como nas letras aqui ó, aparece Azinho, Bzinho e Czinho, vou criar um X, um Y, um Z para cada. Azinho, Bzinho e Czinho. Onde aparecer essas letras, vou substituir. Né? Então, A1, no caso, A2, Bzinho, Y. Depois, A1, Bzinho, A1, Azinho, o Azinho vira X. Aqui, A2, Bzinho, Bzinho vira Y, A2 de novo. A3, essa não mudou. A3 e A3, Bzinho vira Y. Depois, B, Czinho é o Z, A4. E Czinho, Z. Essa é a 3, essa é a 4. Então, todo lugar onde apareceu as letras em vermelho, eu substituo por X, Y ou Z. Para os terminais em vermelho, cria uma variável para cada X, Y e Z, ele substitui os em vermelho para X, Y, Z. Então, ó, para os que está em vermelho aqui, cria uma variável a mais para cada, substitui nessas regras. Né? Então, eu fiz lá um
um inteiro ali no que foi o primeiro, né? E esse daqui, acho que para colocar essa descrição aqui, né? Não fiz da primeira da etapa 2, porque etapa 2 é renomear, né? Trocar S para 1, razão para 2 e aí por diante. Então, foi da terceira até a sexta etapa. Então, ó, depois eu vou passar aí uns exercícios, né? Esse daqui, aí uns desses daqui para entregar. Daí eu vou dar aí, acho que umas 2 semanas aí semana que vem já resolvo mais alguns. E depois eu passo essa lista aí para agora essa para entregar também, certo? Vou salvar esses arquivos aqui, já mando aí para vocês e já passo o link também.